Amém, glória a Deus. Vamos tomar os nossos lugares. Seja bem-vindo a mais um domingo na casa do Senhor, casa de oração para todos os povos, o lugar que o povo de Deus se reúne para louvar, para adorar o nosso Deus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja derramada sobre a sua vida e sobre a minha vida nessa noite. Amém? Louvado seja Deus. Vamos aquietar os nossos corações, vamos se preparar para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, né? Aquieta o seu coração, desliga o seu celular, bota no silencioso se você não puder desligar, né? Abaixe sua cabeça, prepare o seu coração, acalma a sua alma, esqueça as coisas que estão lá fora e nesse momento volte toda a sua atenção, o seu coração, a sua mente para o Senhor, para que nessa noite nós possamos ouvir o que Ele tem para falar conosco nessa noite, para que nessa noite nós possamos adorá-lo em santidade e sem nada interferindo entre nós e o nosso Deus nessa noite. Abaixe a sua cabeça, enquanto nós vamos ouvir o prelúdio, você é convidado a se preparar para este culto, esse momento do ajuntamento solene, esse momento especial de louvor e adoração ao nosso Deus. Aquieta a sua alma, baixa a adrenalina, baixa a tensão, esqueça as preocupações, volte-se para o Senhor nessa noite. Para de olhar aqui para baixo, para a terra e olhe para o céu nessa noite, de onde vem todo dom, toda dádiva, toda graça, toda misericórdia, para que nós possamos ser iluminados nessa noite pelo Espírito Santo do Deus vivente, aquele que era, aquele que é e que há de vir com poder e muita glória. Senhor dos exércitos é o seu nome, Alfa e Ômega, princípio e fim. A esse Deus nós buscamos nessa noite. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Preparamos os nossos corações, eis os nossos corações abertos nessa noite, para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, para ser aquecidos pela presença do Espírito Santo nessa noite. Ó Santo Deus, nós consagramos nossas vidas a Ti nessa noite, nós consagramos nossos corações a Ti nessa noite, as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos pés, todo o nosso ser, nós consagramos a Ti para que nós possamos louvar o Senhor na beleza da Sua santidade. Nós o adoramos, nós Te bendizemos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aceita nessa noite as nossas vidas como sacrifício vivo e agradável a Ti, os nossos corações quebrantados na Tua presença. Nós Te adoramos, nós damos início a esse culto a Ti, ó Pai. É por causa do Senhor que nós estamos aqui nessa noite, por isso recebe todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. É assim que nós oramos a Ti, no nome do Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para nos salvar, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Coloque de pé, um versículo apenas. O livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10. E vamos juntos colocar de pé e fazer essa leitura dessa pequena porção da palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Bom estarmos aqui louvando a Deus, bom estarmos aqui reunidos como família da fé, como família bendita do Senhor. Amém? Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Vamos lá juntos? Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Aleluia. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Aleluia. Continue de pé e vamos juntos entoar um cântico ao nosso Deus nessa noite.
Aleluia. Só existe um Deus. E nós somos o povo escolhido desse Deus maravilhoso. Vamos louvar e engrandecer o nome de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus do Derek, o Deus da IPI. Ele é o único Deus digno de louvor e adoração. E só a Ele nós rendemos graças e adoramos o nome do nosso Senhor. Amém? Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito mediador. Um povo justificado pelo sangue do Salvador. Um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Um povo justificado, um povo justificado pelo sangue do Salvador. Um caminho que nos conduz para o reino de Jesus, para o reino de Jesus. Nem a morte, nem a vida poderão nos separar dele. Nem a vida e nem mesmo os anjos, nem os principados, potestades podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nem a fome ou a nudez ou perigo algum, nem a tribulação ou a angústia podem separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis e inseparáveis do amor de Deus. Mais uma vez, faça essa declaração: somos povo escolhido. Povo escolhido, geração eleita, para se assentar nas regiões celestiais. Somos intocáveis, inseparáveis do amor de Deus, o nosso Pai. Do amor de Deus, o nosso Pai. Do amor de Deus, o nosso Pai. É esse amor que nos sustenta. Aleluia. Amém. Pode assentar, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Você acompanha aí enquanto eu faço a leitura. Livro do profeta Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, já chegando no Novo Testamento. Profeta Zacarias, capítulo 3, versículos
de 1 a 7. Enquanto você encontra aí, só quero fazer menção hoje ao dia do presbítero, né? Todos os presbíteros estão em atividade, em disponibilidade, né? Receba o nosso abraço, né? Gratidão pelo seu trabalho na casa do Senhor e pelo Senhor, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, te capacite cada dia mais a você executar esse trabalho na casa do Senhor, apacentando os irmãos na fé e fazendo o reino de Deus se expandir por toda essa nação. Amém? Que Deus abençoe. Não deixe de orar pelo seu presbítero, pela sua presbítera, para que Deus use como instrumento na casa do Senhor. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículo de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Então, o sumo sacerdote Josué, aquele que representava todos os sacerdotes, estava numa condição ali suja, imunda diante de Deus, né? Deus abriu os olhos espirituais e os anjos ali estavam travando uma batalha pela vida dele, porque ele estava, né, com as vestes sujas, imundas, né, contaminadas. E às vezes nós estamos assim também, né? Aos nossos olhos, aos olhos das pessoas, nós estamos parecendo limpos, mas muitas das vezes diante de Deus nós estamos como, né, o sumo sacerdote Josué, aquele que tinha que representar Deus na terra. Ele estava com as vestes contaminadas, né, mas Deus foi misericordioso com ele e mandou tirar essa iniquidade, tirar essa impureza, e perdoou o pecado dele, e disse que ele teria acesso entre aqueles que ali estavam, ou seja, entre os anjos, né, teria acesso ao céu. E da mesma forma nós, nessa noite, vamos confessar ao Senhor as nossas iniquidades, para que nós não possamos estar sendo acusados diante de homens nem de Satanás por iniquidade, por pecado algum, para que nós possamos ter acesso a essa presença maravilhosa do nosso Deus, porque ele disse que se nós confessarmos nossos pecados, né, ele é fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça, né, e os pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus, né, e se nós estivermos nessa noite, como sumo sacerdote Josué, nós vamos confessar, para que nós possamos estar limpos, como ele recebeu o turbante limpo, a veste limpa, e ficou ali com o seu pecado quitado diante de Deus, né? Então, abaixe sua cabeça nessa noite, confesse ao Senhor o seu pecado, a sua falta, a sua iniquidade, tudo aquilo que a sua mente tem te acusado, tem colocado o dedo na sua consciência e apontado que você fez de errado. Você pode nessa noite deixar isso para trás, no mar do esquecimento, né? Confessando ao Senhor e alcançando misericórdia da parte dele. Então, abaixe sua cabeça, né? Faça uma oração silenciosa, só você e Deus nesse momento. Entregue-se a Ele as suas lutas, entregue a Ele aquilo que tem feito você pecar, aquilo que você tem caído corriqueiramente, você tem pensado em deixar. Quando você vê, você está lá de novo cometendo o mesmo erro, a mesma falta. Confesse ao Senhor nessa noite, abra o coração sinceramente para Ele. Às vezes nós falamos que não gostamos de tal coisa, não queremos fazer, mas na verdade seja sincero com o Senhor. Senhor, eu tenho feito isso, e minha carne e meu coração têm gostado disso, mas eu sei que isso é errado diante de Ti, Senhor. Remove essa vontade do meu coração, remove esse desejo da minha vida, tira isso da minha vida, Senhor, pois isso tem prejudicado a minha vida espiritual contigo, isso tem me afastado do Senhor. Ó Senhor, apaga isso da minha vida, remove isso da minha vida, Senhor. Eu quero servir o Senhor com integridade, com retidão. Eu não quero nada afastando o Senhor da minha vida. O pecado, remove o pecado da minha vida. Ore ao Senhor nessa noite. Os ouvidos dele estão abertos nesse lugar, ouvindo a sua oração,
ouvindo a sua súplica. O Deus fiel, o Deus que perdoa pecados está aqui nessa noite, só esperando você confessar esse pecado, essa falta, esse erro que você tem cometido diante dele. Aleluia, Santo de Israel, perdoa nessa noite os nossos pecados, Senhor, pois o Senhor não colabora com o pecado, o Senhor não habita com o pecado, o Senhor não sente prazer no pecado, mas o Senhor sente prazer no coração quebrantado, no coração arrependido, que deixa suas más obras e se aproxima da luz. Nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, querendo nos aproximar da luz e deixar os pecados para trás. Perdoa a multidão de pecados que temos cometido contra Ti, o pecado individual, aquele pecado lá no oculto, no íntimo, que só o Senhor sabe e nos perdoa, Senhor, mas também o pecado coletivo como igreja, aquele pecado que como comunidade nós temos cometido contra Ti. Nos perdoa nessa noite, nos purifica, para que nós possamos louvar, adorá-lo na beleza da Sua santidade, que haja santificação nas nossas vidas, que haja santidade no meio do Teu povo. Assim nós oramos e confessamos a Ti as nossas faltas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se alguém que nos visita pela primeira vez ou pela segunda vez, né, daqui eu não estou vendo, já tem pessoas aqui que têm nos visitado, mas já tem vindo mais de 2 vezes. Então sinta-se à vontade no meio do povo de Deus. Essa é a sua casa, esse é o lugar que você pode adentrar sempre que quiser para louvar o Senhor. Você que está vendo essa mensagem gravada no canal da nossa igreja no YouTube, né, seja bem-vindo. Nós somos a primeira IPI de Manaus. Que a bênção do Senhor se repouse sobre a sua vida e sobre a sua casa também. Nós estamos situados aqui na Avenida Codajás, número 320, na Cachoeirinha. Se você quiser fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, né, que se coloque de pé. Evangelho de João, capítulo 17, versículos 4 a 6. Evangelho de João, você for encontrando, coloque-se de pé. Capítulo 17, versículo 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes e eles têm guardado a sua palavra. Amém? Então, nessa noite nós vamos continuar louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle aqui na terra. E Ele vai contemplar o nosso louvor. Nós vamos passar por um momento de adoração, né? O momento desse culto é chamada adoração, mas não é o dirigente, não é o pastor que convida você à adoração, é o próprio Deus, né? O Senhor Jesus que convida você a adorar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Salmo 126, para quem não lembra, ou para quem não conhece, que eu acho quase impossível de você não conhecer esse salmo, ele é um breve resumo da grandiosa misericórdia do Senhor. Inúmeras vezes, durante esse salmo, o salmista diz: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. O nosso Deus é um Deus bondoso, não há outro Deus bom como esse Deus maravilhoso, porque a bondade dele dura para sempre. Vamos adorar o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, sua bondade dura para sempre.
Entrai em seus átrios com júbilos, com hinos de louvor. Em sua presença alegrai-vos, poderoso e grande é o Senhor. Louvai-o ao som da trombeta, com harpa o adorai. E toda criatura na terra e céu, com o seu coração ao Senhor cantai. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua bondade dura pra sempre. Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua bondade dura pra sempre. Jesus Cristo, Filho exaltado por toda a criação, prostrai-vos, pois diante dele, levantai as mãos ao Senhor, cantai. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua bondade dura pra sempre. Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua bondade dura pra sempre. O Senhor é bom, sua bondade dura pra sempre. O Senhor é bom, sua bondade dura pra sempre. Glórias ao nome do Senhor. Alguém aqui tem dúvidas de que o nosso Deus é um Deus do impossível? Se você tem alguma dúvida, tem alguns rapazes aqui que discordam de você ou suprem essa sua dúvida. Mateus 19:26 diz: Jesus olhou para eles e disse: para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Jeremias 32, vocês conhecem esse cara? Profeta chorão. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é impossível demais para ti. E por último, Jó, o cara que mais sofreu na Bíblia depois de Jesus. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nosso Deus é o Deus do impossível. E a melhor parte é que Ele não desiste de nós. Por mais, perdão a palavra, por mais podres que nós estejamos, por mais sujos que nós estejamos, Ele diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado. Não importa o seu pecado, vou limpá-lo e vou sarar suas feridas. Amém? Vamos começar com as mulheres cantando essa música. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Os homens. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos, que
dilata o amor dos corações. Todos juntos em uma só voz. Que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos surdos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Glória a Deus. E mais uma vez, Jesus, quando ele estava próximo lá da cruz do Calvário, ele estava com seus discípulos e depois de explicá-los a ele o verdadeiro motivo do seu ministério, várias pessoas abandonaram ele antes dele estar na cruz. Ele foi sozinho ao madeiro. E aí, antes dos discípulos, dos 12 discípulos, abandonarem ele, Pedro disse o seguinte: Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? E aí, você, hoje, está sendo como os discípulos que abandonaram Jesus antes de ir para o Calvário? Ou você está com Ele nessa caminhada, carregando a sua cruz e seguindo o nosso Jesus? Faça dessa canção hoje uma oração no seu coração. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti
Só tu tens a palavra de vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transborda. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transborda. Amém. Amém. Pode se sentarem. Amém. A palavra do Senhor, ainda no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 8, diz assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Né? E nessa noite, espero que no nome de Jesus, o pastor Evandro consiga transmitir as palavras que o Senhor deu para ele nessa noite, falar aos nossos corações, ao meu coração e ao seu coração. Eu convido o pastor Evandro até aqui, para que ele, como mensageiro, venha transmitir essa palavra maravilhosa, que abençoa e é abençoadora para as nossas vidas. Amém? Então abra o seu coração nessa noite e receba a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãos, amém. Louvado seja o nome de Jesus, por esta rica oportunidade, mais uma vez, juntos, adorarmos, louvarmos, glorificarmos e aprendermos do Senhor. Nós vamos começar então uma nova série, nós estamos começando o mês de agosto, e nós vamos então começar uma nova série de mensagens, como tem sido costume, nosso estabelecer essa metodologia de estudo da palavra do Senhor. Nós já estudamos sobre seguir a Cristo, já estudamos sobre seguir rios de água viva, estudamos no último mês aprendendo com o nosso pai Abraão, e agora nós vamos trabalhar uma nova série de mensagens esse mês de agosto sobre o tema Juntos Somos Melhores, celebrando a comunhão cristã. Abra, foi o ar, veja água. Está aí o copo já. Obrigado. Amém. Pronto. Ok. Não, tá bom. Deixa. É porque o ar foi limpo essa semana, né? E está mais forte. E aí, na hora da empolgação, a voz saiu, entrou o ar e falhou um pouquinho. Mas graças a Deus. Abra a sua Bíblia, então, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 11. Olha, a voz já voltou. Já põe mais para mim, por favor. Primeira epístola de João, capítulo de número 4, somente o versículo de número 11. Vamos aguardar para que todos os irmãos encontrem na sua Bíblia ou no celular esta passagem das Escrituras que leremos em seguida. Primeira epístola de João, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 4, versículo de número 11. Todos encontraram, vamos dizer amém. Amém. Então está aí. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Eu vou ler mais uma vez, para que fique gravado no meu, no seu coração. Amados, se Deus de tal maneira nos amou,
devemos nós também amar uns aos outros. Vamos orar por esta palavra. Ó querido Pai, Deus, nós estamos invocando o Teu nome neste momento, ó Espírito Santo de Deus, Tu que inspirastes esta palavra, para que possamos, ó Deus, neste momento, meditar nela. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento e o nosso coração, para podermos ouvir a Tua voz, para podermos cumprir a Tua palavra em nosso viver como cristãos, como igreja, como seguidores de Jesus, como povo de Deus. Faz assim, Pai, ministra ao nosso coração, é o que nós te pedimos e rogamos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Há uma expressão muito popular na internet, que parece ter sido tirada do mundo da autoajuda. Marta Medeiros, Augusto Cury, alguns autores já citaram essa expressão, e que quero começar essa nossa reflexão citando essa expressão. Seja a melhor versão de você mesmo. Este mesmo dito, essa mesma expressão já ganhou até mesmo uma versão plural que inclui a união de todos, e agora se expressa assim: juntos somos a melhor versão de nós mesmos. Trata-se de uma expressão que muito bem se aplica à comunhão cristã e ao cristianismo como um todo. Sim, porque a falta de comunhão e unidade entre os cristãos é possivelmente o maior escândalo que o cristianismo já viveu. Desde os primeiros séculos, quando ocorreram divisões, quando quebrou-se a unidade da fé cristã e houve facções, partidarismos entre os cristãos, a fé cristã vive esse escândalo. O cristianismo, a igreja cristã, vive esse escândalo da falta de comunhão e da ausência de unidade e união entre o povo de Deus. Daí que podemos entender que a comunhão cristã, que a unidade é um dos aspectos fundamentais do cristianismo, querido pelo próprio Deus, querido pelo próprio Jesus. No Evangelho de João, capítulo 17, o próprio Jesus orou ao Pai dizendo: que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, a comunhão, a união entre os cristãos, a fraternidade cristã, deve ser uma marca fundamental do verdadeiro cristianismo, da verdadeira igreja. Daí que esse dito popular, muito popularizado na internet, pode até mesmo ser melhorado, e nós podemos então dizer, parafraseando: juntos nós não somos tão somente a melhor versão de nós mesmos, mas juntos somos melhores. Isto porque o cristianismo verdadeiro, o cristianismo original, o cristianismo que honra as Escrituras, há de ser um cristianismo que celebra, que vive as implicações do amor e da comunhão cristã. Daí, meus amados irmãos, que nesse tempo, um tempo ainda de pandemia, um tempo ainda de dispersão do povo de Deus, nós precisamos pensar, refletir, celebrar e buscar a comunhão cristã. Daí que esse tema, juntos somos melhores, é um tema que julgo pertinente para este tempo, para este momento, para nós como igreja local, como cristianismo mundial, porque nós precisamos estar cada vez mais juntos. Sim, a pandemia, de certo modo, nos dispersou, né? Hoje há muitas pessoas que não estão aqui entre nós no templo, que estão assistindo pela internet, ou que vão assistir, né, pela internet, e que, de alguma forma, estão acomodados, não mais vivenciando essa comunhão gostosa, essa comunhão maravilhosa, que é a união, que é a unidade, que é o ajuntamento do povo de Deus para celebrar a Cristo, para celebrar o amor de Deus, mas sobretudo para também, não só adorar, louvar, aprender a palavra, mas também conviver. A convivência cristã
implica na vivência do amor desejado, querido pelo próprio Jesus e dito pelo próprio Jesus como marca maior dos verdadeiros cristãos. Jesus disse lá no Evangelho de João: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Nesse texto de 1 de João, capítulo 4, versículo 11, nós somos incentivados ao amor e à comunhão cristã pelo fato inconteste do amor de Deus para conosco. O evangelista João escreve dizendo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Vamos então, meus amados irmãos, refletir à luz desse texto sobre a comunhão cristã, sobre o amor que devemos uns aos outros, fundamentados, alicerçados no amor de Deus, no amor do Pai para conosco. Esse texto é muito claro quando ele nos diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Queridos, nós então podemos pensar a partir desse texto sobre 3 implicações fundamentais acerca da comunhão cristã a partir da ótica desse texto, de que nós somos amados por Deus e assim então devemos amar uns aos outros, devemos valorizar esse ajuntamento, essa comunhão de amor, essa unidade que deve existir, que foi querida pelo próprio Jesus e que deve existir no seio do verdadeiro cristianismo. Qual é a primeira questão que nós podemos levantar à luz desse texto? É que o amor de Deus por nós é a razão para amarmos uns aos outros. O texto de 1 de João, capítulo 4, versículo 11, inicia com a afirmação clara acerca do amor de Deus. Ele diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou. Ele parte dessa afirmação: Deus nos amou. E os versículos anteriores a este versículo 11 nos esclarecem a concretização, o porquê ou a dimensão desse amor de Deus, que João chega a dizer: Deus nos amou de tal maneira. O versículo de número 10 nos diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A manifestação do amor de Deus concretizou-se através do envio do seu Filho Jesus para ir à cruz, morrer por nós, como propiciação pelos nossos pecados. A expressão propiciação dá-nos a ideia de que alguém se inclinou a perdoar e a proceder misericordiosamente em favor de alguém. E esse alguém não é outro senão Deus. Portanto, a morte de Jesus, o amor de Deus manifesto na vida e na morte de Jesus, se concretizou em propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus inclinou-se para nós, a fim de nos perdoar, a fim de usar de misericórdia para conosco. Assim foi e é o amor de Deus manifesto em Cristo Jesus em nosso favor. Daí, meus amados irmãos, é que a base, o fundamento, a razão para a comunhão cristã é o fato de que Deus nos amou. Se temos consciência desse amor, esse amor que se concretizou na prática, enviando Jesus, para que Jesus morresse no Calvário por nós, para que fosse a propiciação pelos nossos pecados, e Deus, a partir de Jesus, usar de misericórdia e graça para conosco, nós sim temos razão de sobra para nos amar, porque somos amados por Deus. Amém? Daí é que esse amor de Deus é a razão maior para a comunhão e a unidade cristã. E é importante dizer que esse amor de Deus concretizado na pessoa de Jesus é descrito
pelas Escrituras como um amor incondicional. Ou seja, ele não tem condições, condicionamentos, ele é incondicional. Nós somos amados por Deus, e aí vale lembrar uma frase famosa do famoso escritor Philip Yancey, americano, que dizia que eu não posso fazer, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa deixar de fazer para Deus, me amar menos. Porque Deus, de fato, me ama de maneira incondicional. Mas não só a mim, a todos aqueles que creem, a todos os eleitos, a toda a humanidade. Daí, meus amados irmãos, é que nós devemos fundamentar a nossa comunhão, a nossa vivência do amor em comunidade, a partir dessa base, desse fundamento, dessa razão maior, que é o fato de que Deus nos ama incondicionalmente. Você pode dizer amém? Mas esse amor de Deus é também descrito como imutável, ou seja, ele não muda. Deus, no seu amor, não muda para conosco. Nós, humanos, somos mutáveis, mudamos, muitas vezes e diversas vezes, e ao sabor do tempo e das circunstâncias, muitas vezes nós mudamos. Mas o amor de Deus para conosco, o amor do Pai para conosco, concretizado na vinda e na morte de Jesus, este amor é imutável, ele não muda, ele nos amou, ele nos ama e ele nos amará para sempre. Amém, igreja? Esse amor de Deus é também um amor enérgico. No dizer de um escritor também muito conhecido no mundo evangélico, Brennan Manning chamava esse amor de amor furioso. Esse amor enérgico, furioso aí, não na ideia de, a ideia de enérgico, a ideia de que com fúria Deus nos ama, é um louco amor com que Ele nos ama, porque nós não merecíamos, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a distância de Deus, afinal rebeldes, afinal pecadores, transgressores, escolhemos viver a autonomia a partir do Éden, a independência de Deus, mas esse Deus com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu para si. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amados? Esse amor é incondicional, esse amor é imutável, esse amor é enérgico, esse amor é incomparável. Não há comparação entre o amor de Deus. Nós até podemos fazer algum tipo de comparação com o amor materno, porque o amor materno muito, microscopicamente, mas é o amor que mais se assemelha, digamos assim, ao amor de Deus, e ele próprio faz essa comparação no livro do profeta, sobretudo Isaías. O próprio Jesus diz: como uma galinha junta os seus pintinhos. Isaías diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, eu não me esquecerei de ti. Então há essa comparação pelo próprio Deus, mas o amor de Deus é tão grande que nós podemos dizer, à luz das Escrituras, que é incomparável. Não há comparação no amor humano, não há comparação na natureza, na criação, entre o amor de Deus, desse Deus que o próprio João, nesse texto lá de 1 de João, no capítulo 4, diz que ele é amor. Que esse atributo de Deus, do amor, o define como ser, como essência maior de Deus. Deus é amor. Daí, meus amados irmãos, é que esse amor é incomparável. Ele nos ama, Ele nos quer, Ele toma a iniciativa, Ele envia o seu Filho, Ele morre na cruz do Calvário, Ele perdoa os seus detratores, Ele nos ama com amor eterno, Ele com benignidade nos atrai para si, porque Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que 1 de João, capítulo 4, versículo 19, esse mesmo capítulo, versículo 19, João diz assim: nós amamos a Deus, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nós respondemos a este amor constrangidos, impelidos a amá-lo, porque antes de tudo foi Ele quem nos amou, foi
Ele quem tomou a iniciativa, mesmo sendo fracos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo rebeldes, mesmo sendo transgressores, Ele nos amou. E esse amor invadiu a nossa alma, concretizou-se na morte de Jesus, e não há outra forma de respondermos a esse amor, senão amá-lo por toda a eternidade. Amém, amados? Mas, queridos, aqui então está a base para a comunhão cristã. Aqui está a base e a prática para a comunhão cristã. E aqui então temos uma primeira aplicação da verdade expressa nesse texto de 1 de João 4,11. Sim, porque nós amamos aos irmãos, porque fomos e somos amados por Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus. Daí que a comunhão cristã, ela está fundamentada sobre uma base sólida. O amor de Deus por nós, a nossa motivação para amar a Deus e amar os seus filhos, e amar a sua igreja, e amar os irmãos, é o fato de que nós somos amados. Isso deve nos definir. João entendeu isso muito bem, o evangelista, não só nesse livro, que ele fala muito acerca do amor, mas também nos evangelhos. Porque é interessante que João, ele, quando vai se definir, quando ele vai descrever-se a si mesmo no evangelho, ele não diz o próprio nome dele, ele diz o discípulo amado. Isso porque ele entendeu que o amor de Deus o definia de tal modo que ele nem mais importava em se descrever pelo nome, em nominar-se, em dizer eu sou o João que Jesus ama. Ele se define como eu sou o discípulo amado, eu sou aquele que é amado por Jesus. Meus amados, à semelhança de João, nós podemos dizer, o amor de Deus nos define, o amor de Deus nos define por toda a vida, por toda a eternidade, de tal modo que a definição melhor para mim e para você, não é que eu me chamo fulano ou cicrano, mas que nós somos amados de Deus. Amém, amados? E é então, amados por Deus, que nós podemos dizer que temos base, que temos fundamento, que temos razão para amar os irmãos. A igreja é então a comunidade dos amados que se amam, a comunidade do amor, a comunidade daqueles que, amados pelo Pai, espalham esse amor e se amam. Isso implica em relacionamento. Ninguém pode dizer, eu sou cristão e eu quero viver minha fé sozinho, destituído, divorciado da igreja, divorciado da comunhão cristã. Paul Tournier, famoso psiquiatra cristão, dizia que há duas coisas que você não pode fazer sozinho. Uma é casar e a outra é ser cristão. Porque tanto casar como ser cristão implica no outro, implica em comunhão, implica em relacionamento. Daí, meus amados irmãos, que a base, o fundamento, a razão para a comunhão cristã, do qual nós devemos celebrar e viver, há de ser o amor de Deus por nós. Isso implica numa questão muito prática, de que se eu conheço o amor de Deus, de que se eu sou amado pelo Senhor, eu devo investir na comunhão cristã, eu devo investir em relacionamentos, para que vivenciando essa unidade, essa comunhão cristã, eu possa expressar o amor de Deus na minha vida e na vida do irmão. Amém, amados? Philip Yancey, que já citei agora há pouco, mas vou citá-lo uma experiência que ele conta num dos livros. Philip Yancey é um autor americano. E ele cita uma história muito interessante ele fazia parte de uma comunidade nos Estados Unidos, depois passou para outra, mas ele conta que nessa primeira comunidade que ele viveu, a sua fé, nos primeiros anos do seu cristianismo, da sua fé, aquela comunidade era uma comunidade de classe média, geralmente de brancos, americanos, e eles foram surpreendidos por uma chegada de uma pessoa,
um jovem chamado Adolfos, que tinha problemas mentais e que participava daquele culto. Ele era negro e ele era um dos únicos negros que participava daquela comunidade, predominantemente branca, classe média e tal, e ele, um jovem pobre negro americano, e que participou daquela comunidade. E aquela comunidade, uma comunidade episcopal, o acolheu, o recebeu, só que bem cedo os irmãos notaram que ele tinha problemas, porque havia um momento no culto onde eram feitas orações pelas próprias pessoas, orações espontâneas. O pastor abria uma oportunidade para que as pessoas dissessem algo para Deus. E aí qual foi a surpresa dos irmãos ao acolher o Adolfos, né, aquele jovem que tinha problemas mentais, negro, pobre, naquela comunidade de brancos de classe média americana? O Adolfos então fez uma oração: Senhor, que venha um raio e destrua todos esses brancos dessa igreja. E aqueles irmãos ficaram todos constrangidos. Outra vez, aquele Adolfos também, naquele momento de oração coletiva, o Adolfos então gritou: Senhor Deus, que venha um incêndio na casa desse pastor e mate ele e toda a família. Os irmãos ficaram constrangidos, mas discernindo que ali não era alguém que tinha equilíbrio mental. E a igreja começou a tolerar e a acolher aquele Adolfos, aquele jovem. Um médico, um psiquiatra também o acompanhavam. E ele então passou a fazer parte daquela comunidade. Aquela comunidade, ele disse que tocava guitarra, aí experimentaram ele lá para tocar, viram que ele não tinha nenhuma noção de música, mas disseram: não, você vai ficar tocando aqui com a guitarra desligada, para que você participe do culto e tal. E aí fizeram isso. Mas uma vez lá, esqueceram de desligar a guitarra, e aí ele tocou lá uma nota dissonante bem alta e tal, todo mundo se escandalizou com aquele barulho todo, e ele disse: é essa da minha banda de rock gospel, e aquela loucura. Mas ele foi recebido como membro daquela igreja, o conselho examinou, ele foi recebido, foi batizado, e se tornou membro daquela igreja. E ele então foi acolhido em amor por aquela comunidade. E a vida de Adolfos, Philip Yancey conta, passou a ser muito mais equilibrada. Ele conseguiu controlar os seus acessos de loucura, e os psiquiatras, médicos o acompanhavam. Ele corria, ligava para um membro da igreja dizendo que estava com crises e tal. Mas o fato é que ele foi acolhido por aquela comunidade, que soube, que entendeu que era uma comunidade amada por Deus e que precisava amar mesmo diferente, mesmo aquele que agredia verbalmente, porque assim é o amor de Deus para conosco. Nós pecadores, falhos, rebeldes, nós que erramos, que falhamos, que transgredimos, que ofendemos a Deus, mas Deus nos acolhe, nos perdoa, nos ama, e esse amor nos transforma. A história termina mostrando que Adolfo foi recebido como membro daquela igreja episcopal americana, igreja predominantemente de brancos, de classe média, ele um jovem negro, pobre, com problemas mentais, mas que foi acolhido e, sobretudo, amado. E a história de Adolfos fica no livro como uma história de como uma comunidade, de como uma igreja que entende o amor de Deus, que tem como razão, como base o amor de Deus, pode sim fazer a diferença, acolhendo e amando a todo ser humano que se achega a ela, para celebrar o amor e a comunhão do Pai. Amém, meus amados? Nós podemos passar para uma segunda questão que esse texto nos ensina. 1 de João 4,11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A segunda questão que nós podemos levantar à luz desse texto é que o amor de Deus em nós, ele não somente é a base para amarmos, ou a razão para amarmos uns aos outros, mas o amor de Deus em nós capacita-nos a amar uns aos outros. O texto de 1 de João 4,11 prossegue declarando que é o nosso dever amarmos uns aos outros. Devemos nós também amar uns aos outros. A razão
é o amor de Deus por nós, que nos capacita a também amarmos-nos uns aos outros. É inevitável que na comunhão cristã nós tenhamos diferenças, arranhões, dificuldades e até pequemos uns contra os outros. Há até um dito medieval, uma quadra poética medieval que dizia assim: viver com os santos no céu, oh que glória! Viver com os santos na terra, aí é outra história. É uma quadra que revela muito isso, a ideia de que a convivência, a comunhão cristã, ela muitas vezes pode trazer arranhões, ela pode revelar as nossas diferenças, ela pode trazer até mesmo pecado de uns contra os outros. No entanto, na medida em que nos abrimos ao amor de Deus, nós somos e seremos capazes de perdoar, de relevar e de amar o nosso semelhante, o nosso irmão. Porque o amor de Deus, ele nos acolheu. O amor de Deus, ele nos perdoou. O amor de Deus, ele se concretizou na morte, na entrega de Jesus ao Calvário, por nós como pecadores. É por isso que a Bíblia deixa claro, lá na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, quando ele diz assim: o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, e que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo manifestou o amor de Deus por mim e por você, mas eu e você ainda éramos rebeldes, ainda éramos pecadores, ainda estávamos longe de Deus, em pecado. Nós não tínhamos nada de santidade, nós tínhamos a distância de Deus, os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, mas Cristo Jesus, Deus o Pai, o Espírito Santo, manifestou, concretizou esse amor, fazendo com que Jesus fosse à cruz, para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, e aí Paulo diz, o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus, amém, amados? Daí é que o amor de Deus, ele não somente é a razão para amarmos uns aos outros e vivermos a comunhão cristã, mas o amor de Deus é também a capacitação, ele nos capacita a amar uns aos outros. Não tente amar o irmão pelo amor humano. Não tente, por mais que você se esforce, por mais que você, coloque todas as suas forças, eu vou amar o pastor, eu vou amar os irmãos, com o meu amor humano, tão somente carnal, não, porque esse é um equívoco, esse é um erro, nós não teremos êxito nesse tipo de amor, porque o amor pelo qual a Bíblia nos convida a viver, a celebrar e a comungar, a viver essa unidade, é o amor de Deus, ou seja, é um amor sobrenatural, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, amém, igreja? Daí é que nós temos uma segunda aplicação para essa verdade escriturística, é que se temos o amor de Deus em nós, isso nos capacitará a amar o outro. Isso implica em perdão, isso implica em reconciliação, isso implica em comunhão, isso implica em paz, em unidade. A comunhão cristã, mesmo com todos os arranhões, dificuldades e pecados que porventura viemos a cometer uns com os outros, é ainda o maior testemunho do amor de Deus em nós. Eu agora conto uma experiência pessoal, talvez até tenha contado aqui nesse púlpito, uma das mais belas experiências espirituais que já tive, no começo do meu ministério pastoral, foi pastorear uma comunidade, uma igreja cristã pequenininha. Eu ainda era seminarista, e lembro que naquela comunidade, logo nos primeiros meses que comecei a pastorear aquela comunidade, eu fui informado de uma situação lá, de uma família, de um casal que tinha vivido um problema conjugal,
e que esse problema conjugal gerou uma queda moral por parte do marido, e o envolvimento dele moral foi justamente com uma jovem da igreja. A queda moral dele. E aí houve, né, essa crise conjugal, mas esse casal já estava, quando eu cheguei naquela comunidade, esse casal já estava reconciliado e tal. E a pessoa, pivô daquele problema, daquela queda moral por parte do esposo, a jovem, né, que era da igreja, havia se afastava da igreja. E eu então chego naquela comunidade, sou informado, né, por todas as questões, e uma delas sou informado acerca dessa situação que ocorrera outrora, antes de eu ter chegado lá. A situação já estava, né, aparentemente resolvida, o casal já estava reconciliado, já estava bem, né, e a jovem se afastara. Mas qual foi a minha surpresa, né? Alguns meses depois de chegar naquela comunidade, eu estou lá pregando o evangelho, e uma das pessoas que ao final da pregação se reconciliam com o Senhor, né, ao final de um apelo que fiz, foi justamente a jovem que tinha se afastado, que tinha sido pivô daquela separação, daquele problema conjugal daquele casal. E oramos por ela, tal, e depois fui fazer uma visita a ela, né, e a acompanhamos. E aí, dias depois, eu soube que a irmã, o casal, né, mas sobretudo a irmã, tomou conhecimento, que ela não estava naquele domingo, tomou conhecimento de que aquela jovem se reconciliara, estava naquela nossa comunidade, e que ela agora, né, não ia tolerar aquilo, né, pastor, vou comunicar ao pastor lá que eu não vou mais para aquela igreja, eu não vou mais, eu vou sair de lá, porque aquela fulana está lá, né, e eu não posso conviver de jeito nenhum com ela, né, ela foi o pivô dessa situação e tal, já me reconciliei com o meu marido e tal, mas é uma situação intolerável, não tem como. E eu vivi então essa situação, né, de pressão de ambos os lados. Um lado, acolher uma nova convertida, uma pessoa que estava se reconciliando, querendo caminhar com o Senhor. Por outro lado, acolher uma família que tinha vivido uma situação já há algum tempo, mas que já estava resolvido, mas que agora, né, o pivô estava lá se congregando. E aí, isso foi durante uma semana, talvez, mas o fato é que no domingo seguinte eu fui pregar, e o Espírito Santo me dirigiu a pregar sobre o amor e o perdão. E eu mencionava naquele sermão sobre o poder do perdão, de que nós temos que perdoar, de que nós temos que amar, né, de que há um poder no perdão. E eu não imaginava que naquela noite, porque aquele casal vinha uma vez, aí faltava outra, ele trabalhava à noite, era motorista de ônibus, então ele faltava, e aí às vezes também ela faltava. E eu não imaginava que naquela noite em que, né, o Espírito Santo me dirigiu a pregar aquela mensagem que estava preparada lá no sábado à noite, né, no domingo fui lá pregar sobre aquele tema, e veio então aquela jovem, né, e estava lá o casal. E eu preguei, porque Deus tinha me dirigido, né, aquela palavra, e eu preguei aquela mensagem, sobre o amor e sobre o perdão e tal. E preguei aquela palavra, e ao final daquela palavra eu fiz um desafio àquele auditório. Aqueles irmãos que estavam presentes, né, em torno de 70, 80 crentes, era o número daquela pequena igreja que eu pastoreava no início do meu ministério. E aí eu fiz um desafio. Quem deseja viver o poder do perdão, quem deseja perdoar, quem deseja amar, quem deseja viver todas as implicações do perdão de Deus para com o seu semelhante. E qual foi a minha surpresa e perplexidade ao ver que se levantou naquela hora aquela irmã e a irmã, né, casada lá. E as duas vieram à frente, eu aqui no púlpito, e as duas, né, vieram à frente, e quando se entreolharam, as duas se abraçaram, pediram perdão uma à outra. A igreja já estava em espírito de oração, e eu orei ali já em lágrimas, aquelas irmãs também, e ali foi uma grande noite do perdão e do amor, que acontece não por sentimentos humanos, porque foi o amor de Deus, esse amor sobrenatural, esse amor ilimitado, esse amor incondicional, que encheu o coração daquelas irmãs, para que elas pudessem se perdoar, se amar e viver a fé cristã em todas as suas implicações. Amém, amados?
Eu sei que talvez muitas pessoas dizem, se fosse comigo não seria assim. Eu não teria essa coragem. Eu não teria essa atitude. Mas, queridos, isso, como eu estou enfatizando, isso não é um amor humano, isso não é sentimento humano, isso não é motivação humana, isso não é emoção humana, isso é o amor de Deus, esse amor eterno, incomparável, que enche o coração, que é derramado no coração pelo Espírito Santo de Deus em todos aqueles que creem. Amém, amados? Vamos terminar com a terceira e última questão que esse texto pode nos ensinar sobre o tema Juntos Somos Melhores e sobre o amor de Deus, a comunhão cristã, que é o que estamos pensando. É que o amor de Deus, através de nós, é o meio de amarmos uns aos outros. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. A comunhão cristã só é possível por meio do amor de Deus. O amor de Deus, através de nós, é o meio de amarmos uns aos outros. Eu já enfatizei que este amor é sobrenatural, ele é espiritual, ele é divino, que se manifesta por meio de nós. Nós não podemos jamais compará-lo ao amor humano, que é marcado pelo egoísmo, que é interesseiro, que é partidário e que é tendencioso a amar somente os iguais. Jesus, certa vez, até disse que nós não faríamos diferença se cumprimentarmos somente os nossos. Jesus colocou lá no Sermão da Montanha que nós não deveríamos amar somente aqueles que nos são iguais. E aí Jesus exemplifica com o amor de Deus, dizendo que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Ele faz surgir o sol sobre maus e sobre bons. Ele manda a chuva sobre ímpios e sobre justos. O amor humano, muitas vezes, é marcado por interesses, é marcado pelo egoísmo, é marcado pelo partidarismo. E muitas vezes é tendencioso a amar somente aquele que lhe é igual, aquele que pensa igual a você, aquele que tem os mesmos pensamentos, tem os mesmos gostos. Mas o cristianismo faz diferença quando nós vivenciamos o amor em toda a sua concretude, no amor que inclui a tudo e a todos. Esse amor que João aqui nos diz, deve ser marcado pela mutualidade, amar uns aos outros. O cristianismo primitivo, já desde os primeiros séculos, chamava a atenção dos pagãos o fato do amor cristão. E Tertuliano foi bispo nos primeiros séculos do cristianismo, quarto século, se não me engano. Ele deixou registrado que os pagãos, ao olharem os cristãos, eles declararam algo que se tornou célebre e que foi registrado por Tertuliano. Os pagãos diziam: vede como os cristãos se amam, vede como eles se amam, como é que pode, há um amor entre eles, há algo diferente entre eles, e esse algo diferente é o amor. Queridos, é somente o amor de Deus que se manifesta concretamente o amor fraterno e a comunhão de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. É o amor inclusivo, que inclui a tudo e a todos, pobres, ricos,
brancos, negros, homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, nativos, refugiados, direita, esquerda, conservadores, progressistas, não importa. O que importa é que você, crendo em Deus, crendo em Jesus, você é objeto do amor de Deus e deve ser amado por nós. Nós devemos nos amar uns aos outros. Isso deve ser um amor inclusivo, que rompe as barreiras e vivencia de maneira concreta e prática o amor de Deus entre os homens. Amém, amados? Sabe, nós temos ricas oportunidades nesse tempo de pandemia e na nossa cidade em especial, no nosso país, que está ainda vivendo crises de toda sorte. Nós temos oportunidades de manifestar esse amor. Nós temos recebido aqui na nossa comunidade um casal de refugiados, um casal de venezuelanos. Hoje eles não estão aqui entre nós, são vizinhos da irmã Regina, do Eliel. É o nosso irmão Gabriel e Milagres. Eu estive com eles almoçando na nossa casa no domingo passado. E assim, brilha o olhar deles quando a gente manifesta esse amor e essa acolhida que nós podemos fazer como cristãos. Eu sei, meus amados, que nós podemos ajudar. Claro, às vezes nos faltam os recursos, às vezes nos faltam, muitos recursos, mas o pouco que temos, nós podemos partilhar, nós podemos ajudar, nós podemos acolher, nós podemos amar, porque isso é amar. Eu fico admirado porque esse casal, ela é formada em letras lá na Venezuela, nível superior, mas aqui não tem encontrado trabalho, e nem mesmo nessa área de validar o diploma, ela tentou por conta de todas as dificuldades, e ela tem trabalhado como manicure, manicure, fazendo as unhas das pessoas e tal, e até agora tem arranjado pouco serviço nesse sentido, e o marido trabalhava numa mineração lá na Venezuela, e aqui está trabalhando como pedreiro. E eu fico assim admirado, pelo fato de que nós podemos e devemos fazer a diferença, e Deus tem nos dado oportunidades para fazer a diferença na vida do nosso irmão, na vida daqueles que creem no Senhor, e mesmo naqueles que não creem, porque podem se achegar ao Senhor a partir do nosso testemunho, do nosso amor. No caso, o Gabriel e a Milagres são crentes, ele se converteu lá na Venezuela, estava afastado, voltou, e ela não, se converteu aqui em Manaus, numa outra igreja, e estão vindo aqui dominicalmente no nosso culto. Mas como dizia, amados, nós podemos fazer diferença, porque o amor de Deus, ele deve se manifestar através de nós, e ele é o meio de amarmos uns aos outros. Assim nós podemos fazer uma aplicação prática para terminar, é que nós necessitamos investir na concretização do amor multifacetado da comunhão cristã. Nada de guetos, nada de partidarismo, nada de panelinhas ou sectarismo. Vamos amar a todos, vamos incluir a todos, vamos acolher a todos, vamos viver as implicações do amor, essa mutualidade de amar e ser amado por causa do amor de Deus. Daí, queridos, é que nós podemos concluir essa nossa reflexão, entendendo que juntos somos melhores, unidos em comunhão, na vivência concreta do amor de Deus em nossa vida, nós podemos de fato viver o cristianismo e celebrar a comunhão cristã. Vimos nesse texto de 1 de João, o quanto o amor de Deus é a razão do amor e da comunhão entre os irmãos. Vimos também que esse amor
nos capacita a viver a comunhão e a unidade. Por último, vimos que este amor é o meio para concretizar de forma inclusiva o amor fraterno e a comunhão que abarca a todos. O poeta popular já dizia que a comunhão do amor só se faz com a junção de todo mundo. E eu termino com as palavras poéticas do poeta popular que dizia: vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. Que Deus nos dê da sua graça, para que esse amor de Deus seja manifesto de maneira concreta na nossa comunhão, porque juntos nós somos melhores. Amém? Baixe sua cabeça, nós vamos orar e ouvir um cântico. Logo em seguida, celebraremos a ceia do Senhor. Baixe sua cabeça. Baixe sua fronte. Feche seus olhos. Fale com o Pai. Falamos do amor. Falamos de comunhão. Falamos de relacionamentos. Falamos de unidade. Falamos de prática do cristianismo, da igreja. Falamos que juntos, e somente juntos, nós somos melhores. Pai, nós queremos, Senhor, estar unidos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós queremos, Senhor, concretizar esta comunhão no nosso dia a dia, ligando uns para os outros, acolhendo uns aos outros, atentando uns para os outros, visitando uns aos outros, orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros, servindo uns aos outros. Sobretudo, Pai, amando uns aos outros. Só assim, juntos, nós seremos melhores, nós seremos fortes, nós seremos igreja. Por isso a Tua palavra nos diz: não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Nos ajuda, Senhor, a valorizarmos a comunhão e o ajuntamento, para vivermos a concretização do amor na prática. Em o nome, por amor de Jesus. Amém. Olhe para quem está na direita e à sua esquerda. Olhe para o seu irmão ao seu lado. Esse é o irmão o qual você deve amar. Olhe ao seu redor. Olhe esses bancos, esse púlpito, a equipe de louvor, o pastor. Essa é a igreja a qual você deve amar com todo o seu coração. Esse irmão ao seu lado é Jesus na sua vida. Você também é Jesus na vida dele. Então ame ao seu irmão de todo o seu coração, como se estivesse vendo Cristo. Nesse momento, nós vamos estar recolhendo também o dízimos e ofertas. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Abençoe o seu irmão. eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão, Somos o corpo de Cristo. pois somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família
sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, Coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu O irmão, preciosa é a nossa cor. Vamos ficar de pé, queridos. Fica de pé, levanta a tua mão e abençoa o teu irmão. Corpo, E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Olha para o seu irmão e diz isso: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, amém. Ainda de pé, amados, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Convido os presbíteros que estão presentes para me ajudarem aqui neste momento, participando da celebração da ceia. Presbíteros, presbíteras, podem se aproximar. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu, tendo dado graças, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este vinho, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém, meus amados? Então, nesta noite, nós temos esta oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Momento onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a salvação efetuada por Jesus na cruz do Calvário para todos quanto creem, como também participamos do pão e do vinho como símbolo da presença de Jesus na nossa vida. Cada vez mais nos alimentamos do pão e do vinho como símbolo do alimento espiritual, que é a presença de Jesus na nossa vida. Também a ceia representa a reafirmação da aliança. A aliança do Senhor para conosco, a nova aliança, firmada no sangue, firmada no corpo de Jesus, trespassado, vertido o seu sangue no Calvário, mas também, da nossa parte, a nossa reafirmação. Sim, eu quero continuar sendo teu discípulo,
Sim, eu quero a tua presença, eu preciso de ti, eu preciso desta comunhão com o Senhor, eu preciso dessa comunhão com a tua família, com o teu povo, com os teus discípulos, com os teus filhos. Portanto, meus amados irmãos, este é um momento especial. Fazemos isso uma vez por mês, mas jamais queremos banalizar o momento da ceia, porque é um momento único, é um momento singular, onde cada crente, onde cada cristão reafirma a presença de Cristo, reafirma a comunhão com Cristo, a comunhão com o irmão, e também que o sacrifício do Calvário foi, de uma vez por todas, efetivado para a nossa salvação. Nós vamos orar pelo pão e pelo vinho. Nós costumamos primeiro partir, né? Segura aqui, Elaine, por favor. Tendo dado graças, o partiu, que é a ideia do corpo de Jesus que foi trespassado, né? Também tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Então nós vamos orar pelo pão e pelo vinho em nome de Jesus. Amado Deus, Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te dar graças pelo pão e pelo vinho, símbolo do corpo e do sangue de Jesus, trespassado na cruz do Calvário por nós, vertido na cruz do Calvário por nós, para o perdão, para a propiciação pelos nossos pecados. Deus, neste momento, como crentes, como salvos, como pessoas cristãs, discípulos de Jesus, nós queremos reafirmar que precisamos do Senhor, que nos alimentamos e precisamos nos alimentar do Senhor, bem como precisamos uns dos outros, nesta família cristã, nessa comunhão gostosa, que é viver a fé em família, em comunidade. Por isso, Senhor, que neste momento, o Senhor nos abençoe poderosamente. Te damos graças pelo pão e pelo vinho, símbolo desta comunhão que temos com o Senhor e que temos uns com os outros. Em o nome, por amor de Jesus, oramos. Amém. Podeis sentar, amados, e aguardemos então a distribuição do pão e a distribuição do cálice do vinho. E após a palavra do oficiante, é que nós poderemos então comer e beber. Amém. Vamos então distribuir os dois elementos. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Ó quão bom, Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva ao nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. encontrar.
encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus, comunhão. Vinho e pão, comunhão, vinho e pão, aleluia. Para que pudéssemos lembrar da sua morte e assim obtermos cada vez mais a comunhão com o seu ser. É por isso que Calvino entendia que a ceia não somente é um memorial, mas é também um sacramento que traz a presença de Cristo à ceia, ao crente, à vida interior do cristão. É com essa certeza, é com essa convicção que eu convido a todos, comamos do pão. Mas foi mediante o sangue de um cordeiro, sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo. Meus amados irmãos, temos em nossas mãos o cálice com vinho, vocês pequenininho, eu maior, a taça maior. Mas é o sentido da abundância da graça, abundância do perdão, abundância da misericórdia de Deus, que Ele derramou sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus. É com essa convicção que eu convido a todos, bebamos do cálice. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos, amados. Cristo Jesus, te damos graças, ó Trindade santa e gloriosa, pelo sacrifício do Cordeiro, pela comunhão que podemos ter contigo, pela habitação do Senhor em nós, através do Espírito Santo de Deus, pelo amor de Deus derramado
em nosso coração. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua misericórdia. Graças te damos pela tua graça, que é melhor que a vida. Obrigado pelo sacrifício de Jesus no Calvário, a manifestação concreta do teu grande amor, do teu incomparável amor. Como dizia o poeta, se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas do céu, as andorinhas não voam mais. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, através de Jesus, morrendo na cruz por nós. Anunciamos a tua segunda vinda, porque a tua palavra assim nos ordena. Comemos do pão, bebemos do vinho, na convicção e no anúncio de que o Senhor voltará. Por isso, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oramos no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Amados, nós já vamos encerrar o nosso culto, mas eu tenho ainda alguns avisos, né? Alguns avisos lá que estão aí no